13 e 20 de novembro. E o que acontece? A gente observa que, na verdade, o Enem, a duração da prova, 4 a 5 horas, porém ele começa muito antes, né? Nós tivemos fechamento há poucas semanas atrás aí do período de isenção, né? Para quem não pudesse pagar e tal, pudesse pedir isenção. Esse período já fechou e vem um cronograma aí bem extenso, cheio de, com bastante antecedência, né? Faltam 6 meses de inscrição, já vai ser encerrado. Normalmente um concurso em geral demora 2, 3 meses para a prova acontecer. E o Enem vem com muita antecedência, justamente para você atentar e começar a se preparar quanto antes possível. Professor, com relação à isenção, é bom a gente destacar algo muito relevante no sentido de informação. Porque o fato do estudante ter conseguido a isenção, ele não significa que ele está inscrito no Enem. Então, todos os interessados em fazer o exame deverão fazer a inscrição no site do participante do Enem, porque mesmo aqueles que já conseguiram a isenção, precisa efetivar a inscrição, certo, exato, pessoal? É um passo, assim, importantíssimo para que você não perca essa oportunidade. E outro detalhe, nós estamos aí com as inscrições abertas do período de 10 a 21 de maio. Então, esse é o período que os interessados terão para fazer a sua inscrição. Então, nesse período, nós orientamos para que as pessoas que irão se inscrever, os estudantes e até mesmo os egressos do ensino médio, né, todos aqueles que irão participar do exame, fiquem atentos a algumas informações prestadas no ato da inscrição. Nós tivemos no ano anterior pessoas que se inscreveram e marcaram o local de prova para outros municípios, para locais muito distantes. Então é importante a atenção, conferir os dados pessoais que estão sendo colocados, o endereço, o local de prova. São situações que facilitarão no momento em que o estudante, em que realmente chegar a hora de realizar o exame, né? Então, é uma orientação. E se não conhecer o local de prova, ir ao local de prova, conhecer para não se perder, porque eu já fui fiscal de prova, já aconteceu algumas vezes de você estar lá e chegar um candidato, né, que acha que é aquela escola, mas na verdade não é. E aí, no momento da prova, ter que deslocar, pode correr o risco de você até mesmo perder aquela prova, não é isso? E aí, continuando nessa linha de Enem especificamente, a professora Vanusa é a gerente de produção do material de ensino médio, como eu havia falado. E, professora, assim, em termos dessa gerência, o que ela está desenvolvendo, né, preparando os nossos alunos para o Enem? Então, professor Fontinelli, não só a gerência, né, está nessa gerência, a equipe que lidera, que contribui com toda a organização inicial, né, para o desenvolvimento de ações específicas voltadas para o Enem, como, por exemplo, o projeto Goiás Bem no Enem. Né? Como foi falado, há aulas ao vivo todos os sábados, né? Na verdade, aos sábados não, né? São aulas gravadas, mas são transmitidas pela TV Brasil Central todos os sábados, além de aulões presenciais realizados aí nas diferentes regionais do estado, para os estudantes que tenham interesse de participar, então, do Enem. São aulões planejados, desenvolvidos a partir da matriz de referência do Enem. É importante destacar isso, existe uma matriz específica, não é, que norteia toda a elaboração dessas avaliações e todo o nosso trabalho é pautado, então, nessas matrizes. Além das aulas presenciais, das aulas que são transmitidas aos sábados aqui pela TV Brasil Central, nós temos outras ações, como a disponibilização de atividades semanais para o estudante, que são acessadas por meio do portal NetEscola. O estudante tem lá toda semana, por área do conhecimento, atividades com estruturas padrão Enem à disposição do estudante, com a oportunidade de o estudante ter, então, nessas aulas aos sábados, a resolução, comentários dos professores em relação a possíveis dúvidas que eles tenham em relação a essas atividades. E, além disso, vídeos, que nós disponibilizamos também por meio do portal NetEscola,
direcionados a dicas de estudo, não é? O estudante que fica antenado, que lê muito, que assiste a vários filmes, não é? Que busca outros meios de complementação para o conhecimento. Então, nós temos também essas dicas aí por meio de vídeos que são disponibilizados semanalmente. Inclusive, eu lembro que a professora, eu já estive trabalhando no Goiás Bem Enem, e eu lembro que a professora Siloá, inclusive, fazia alguns trabalhos bem específicos de leitura, de dicas de leitura, de dicas de estudo, filmes, né? Para justamente esse aluno ficar bem antenado e preparado para o Enem. E temos aqui a nossa querida Andrea Ellen, né? Aquela que está lá no chão de fábrica, que a gente costuma de falar, quando está falando sobre justamente o nosso aluno ali no dia a dia com o professor. E Andrea, como é que você está sentindo aí essa aproximação do Enem, essa preparação, você que está no ensino médio, e se preparando para o Enem? Como é que está essa preparação sua? Com todo foco, principalmente, né? Porque se a gente não tiver foco no que a gente quer, a gente não consegue chegar lá. A gente está fazendo bastante lista de exercício por área de conhecimento, como ela mesma disse, linguagens humanas, natureza, matemática, e bastante simulados também para a gente se acostumar com o estilo de prova do Enem. Porque às vezes quando o aluno chega na prova, ele não está acostumado a fazer 5 horas e meia, resolvendo questões, entendeu? Por isso que eu acho importante essa preparação de o aluno chegar no dia da prova e saber realmente o que ele está fazendo. Por isso é importante essa preparação com questões. Você falou uma coisa importante, né? Essa questão de você, inclusive, fazer simulados, modelo Enem, é extremamente importante. Porque se você não tem o hábito de ficar 1 hora, 2, 3 horas sentado estudando, você vai chegar na prova, vai bater meia hora de prova e você vai começar a se sentir desconfortável. E como é que você vai fazer uma prova se sentindo desconfortável? É muito difícil, né? Para qualquer área, para qualquer ser humano. Se você não tem esse hábito de ficar sentado estudando, você vai chegar numa prova, acaba aquela prova, você não tem mais nem coluna, né? De tão cansado que você está. E a professora Osvani falou uma coisa interessante aqui, que eu anotei para a gente poder falar um pouquinho mais, que é justamente sobre o projeto de vida, né? Essa estruturação, né, que a gente pensa, poxa, mas o Enem. O Enem, muitos dos alunos hoje, professora, começam a perder o interesse, né? Ontem eu estava lendo uma reportagem, falando inclusive com um aluno do Goiás Tech, quase 11 horas da noite, e ele me falando que estava pensando numa outra área, inclusive era uma questão de carreira militar, falando que ele está meio descontente com o Enem, é um conteúdo muito abrangente e tudo mais. E aí falando justamente que ele perdeu esse foco, né? Como é que a gente trabalha, né, dentro do nosso projeto de vida para que esse aluno, né, não tenha essa perca de foco? Como é que o que o projeto de vida ele amplia, né? Quais horizontes, vamos dizer assim? Porque o aluno do ensino médio, ele é um aluno em formação, né? É um cidadão em formação. Ele não acabou o seu ensino médio ainda e tá ali acabando a juventude, né? Nos seus 18 anos, normalmente, mas não tem uma visão que eu não estou velho, estou muito novo, 43 anos, porém não é a visão que eu tenho de vida, né? E aí é como a Andrea fala, a questão do foco. Né? A questão do foco é importantíssimo. Exatamente. Mas é difícil você manter um foco numa idade em que você tem tantos atrativos de festa, de música, de danças, etc. Não é verdade? É verdade. Como você tem TikTok, né? Aí para você fazer dancinha, Instagram, para você fazer dancinha o tempo todo. Como é que trabalha o projeto de vida, professora? Então, professor, é um componente curricular que surgiu aí a partir da proposta do novo ensino médio, mas que a Rede Estadual de Educação de Goiás já implementou desde o ano de 2020. Nesse componente curricular, né, os professores, eles trabalham com os estudantes no sentido de que eles possam se conhecer, né, planejar, projetar, conhecer as oportunidades que estão disponíveis, porque muitas vezes, professor, o estudante ele não tem conhecimento nem de quais as possibilidades existem, quais as faculdades, quais as instituições que seriam possíveis para ele, considerando o lugar onde vive, considerando o seu projeto, o seu sonho, qual curso ele deseja cursar. Então, o projeto de vida, ele traz todas essas orientações, além de trazer o estudante a reflexão, né, do autoconhecimento,
do mundo em que ele vive e onde ele quer chegar. Então, é um espaço que a gente considera fundamental para que esse estudante realmente, a partir dali, tenha condições de fazer escolhas assertivas. Exatamente. Com certeza. Quando a gente tem essa ideia, né? O próprio nome já está falando que o que a disciplina vai trabalhar é o projeto de vida mesmo, né? É aquela história de você ter objetivos a curto, médio e longo prazo, de você projetar a sua vida, programar a sua vida para 2, 5, 10 anos. E isso, né, você correr atrás com o que a Andrei falou, que é o foco. Mas, só um recorte ainda nesse propósito, está acontecendo, né, agora a Semana de Orientação Vocacional. Iniciou agora no dia 3 de maio e é um espaço em que as unidades escolares são orientadas por meio das coordenações regionais, que são orientadas por nós, da Superintendência do Ensino Médio, da SEDUC, a desenvolver com os estudantes atividades que também contribuem muito. Conhecer as profissões, conhecer o ritmo de trabalho. Então, nesse sentido, esse ano a Secretaria de Educação ela está em parceria com a UFG, que inclusive a UFG já desenvolveu esse trabalho no mês de março, mas disponibilizou para nós todo o material. Estamos também em parceria com a Júnior Ative, que está também promovendo para nós palestras virtuais, né, para que mais que todas as unidades escolares tenham condição de acessar, além de todas as propostas de atividades que nós encaminhamos. Então, ressaltar que essa também é uma atividade muito interessante. E, além disso, a Secretaria da Educação, por meio da Superintendência do Ensino Médio, Gerência do Ensino Médio e Coordenação de Protagonismo Juvenil, trabalha com o projeto Rodas de Conversa. Então, todas as questões norteadoras das rodas de conversa dos meses de maio e junho são referentes ao Enem. Então, elas buscam realmente provocar uma reflexão, né, e até mesmo trazer para esse estudante uma certa tranquilidade, né, e confiança. Saber que fazer o exame traz para ele possibilidades. Então, são duas ações ainda que também dialogam com o projeto de vida e que eu faço questão de ressaltar aqui, porque é momento e está acontecendo na rede. A senhora falou uma coisa interessante, né? Que é o protagonismo juvenil. E o que a gente observa é que o jovem hoje, acho que, não sei se mais do que antigamente, né? Mas ele tem uma necessidade de falar muito grande, né? De expressar, né? O tempo todo, inclusive alguns críticos veem isso negativamente, outros veem isso positivamente, mas essa necessidade de falar, até para tranquilizá-lo, expor aquela necessidade que ele está tendo naquele momento, acho que é importantíssimo, né? Para você saber o que se passa na cabeça daquele jovem. Hoje o mundo está, em relação, a gente fala assim, nossa, o mundo está pior. Não digo que o mundo está pior, mas o mundo tem muito mais canais de acessibilidade a muito mais coisas, né, de uma forma muito mais fácil. E dentro desse canal, desse mundo virtual que a gente trabalha, hoje ninguém anda sem um celular, na verdade. Hoje não tem como. Hoje o tempo todo a gente está quase um refém do celular, né? E o que acontece? Por ele, abriu-se muitas portas. Uma delas é o que a professora Vanusa estava falando sobre o Goiás Bem no Enem, né? Eu quero assim, dar um ênfase um pouco maior nessa questão do Goiás Bem no Enem, em função de o conhecimento hoje é muito mais fácil para os nossos alunos e justamente por esse portal que a internet traz para a gente, né? Uma porta de conhecimento, várias na verdade, né? Várias portas de conhecimento que você tem e o Goiás Bem no Enem é um desses com foco exatamente no Enem. Não é isso, professora? Exatamente. Essas aulas são apresentadas em quais dias para os alunos? Então, as aulas que são transmitidas pela TV Brasil Central acontecem aos sábados, né, das 8h30, né, às 9 da manhã. Então, todos os sábados os estudantes têm aulas com um rodízio das diversas áreas do conhecimento. Então, nós vamos organizando um cronograma de modo aí que no decorrer do mês, né, dos sábados em que essas aulas são transmitidas, nós tenhamos, então, condição de transmitir aulas de todos os componentes curriculares, né? E, juntamente com essas aulas, os aulões presenciais que são desenvolvidos, né,
por meio lá da parceria de toda a equipe da Superintendência de Ensino Médio. E é importante destacar, né, professora Zoni, professores que não são, né, totalmente vinculados à rede. Nós temos aí diversos parceiros que sempre se disponibilizam a participar conosco das aulas presenciais que são realizadas nas diferentes regionais do estado. Né? Então é importante destacar a parceria. Nós temos vários professores que falam, olha, não me deixem fora do Goiás Bem no Enem, eu quero ajudar. Né? Então é muito bacana isso. Você vai falar que em várias localidades do estado, então é um projeto itinerante, né? Isso, exatamente. Que vai em vários pontos. São realizadas aos sábados também, e nos locais em que elas são realizadas presencialmente, nós organizamos toda uma estrutura de modo que essas aulas sejam transmitidas ao vivo, em tempo real, para todas as regionais do estado. Acho que isso vai ser um projeto robusto. Fantástico, assim, porque traz, né, para aquele professor e tal, ali para o lado do aluno. Né? Não é aquela coisa. É diferente de quando você está aqui no estúdio, você, a câmera, então vamos lá, pessoal, vamos começar um assunto tal. E você começa a fazer uma gravação lá no projeto com aquela localidade, com as pessoas ali, o aluno tem essa possibilidade, às vezes só vê o professor ali na telinha, tem a opção de tirar a dúvida ao vivo. Exatamente. E com certeza depois da aula, certamente, deve ter um bate-papo depois da gravação, né, que sai o link ao vivo. Exatamente. Sai o momento de tirar dúvidas e que tem vamos dizer assim, um momento de maior descontração entre professor e aluno para que todas as suas dúvidas sejam sanadas. Acho esse projeto fantástico, realmente muito bacana mesmo. Um grande foco dessas aulas também, professor, dessas aulas presenciais, não só a transmissão do conhecimento específico baseado nessa matriz de referência, como dissemos, mas também o de levar a motivação para os nossos estudantes, principalmente no ano de 2022, né, professora Zoni, um período pós-pandemia, um período em que os estudantes ficaram um tempo considerável fora da escola, né, tiveram perdas aí significativas em diferentes sentidos. Então, essas aulas também têm esse objetivo, né, resgatar a vontade de estudante de exercitar mesmo o protagonismo e, consequentemente, realizar aquilo que ele planejou no projeto de vida que ele está construindo. Está construindo, exatamente. Acho que nunca acaba, na verdade. Não. Eu estou com 43 anos, eu tenho um projeto para caramba para desenvolver. E graças a Deus, né? Isso é extremamente importante. Graças a Deus. Né? Que nunca paremos de ter sonhar, projetos, né? De sonhar, exatamente. Verdade. Então, um dos grandes focos dessas aulas também é nesse sentido. Né, de resgatar, motivar esses estudantes e fazerem com que eles acreditem nesse potencial que eles trazem, né, e que consigam desenvolver esse protagonismo a favor da vida, né, da própria vida, da família. É verdade. Você falou duas coisas interessantes aí que me chamam a atenção. A ideia da motivação, né, e a ideia da pandemia, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco, um pouquinho mais sobre essa questão da pandemia, desse período, né, de ausência aí, de presença física nesse contato humano que a gente precisa tanto. E eu vou jogar a bola aqui bem difícil para a Andrea chutar. Andrea, deixa eu te perguntar uma coisa. Beleza. A gente tem, a professora falou da questão da motivação. E aí, eu tenho uma cisma, assim, de certa forma, com a questão da motivação, né? Mas porque a gente tem que se automotivar e tudo mais. E aí eu te pergunto assim, qual é o seu parâmetro para se motivar, né? Porque, em geral, eu sou da área de exatas, então eu sou um pouco suspeito. Porque quando eu olho uma questão de física ou de matemática, que eu olho assim, eu acho que eu não consigo, aquilo fica me chamando para ir lá e tentar resolver. Eu tenho isso também. A partir do momento que eu começo a tentar resolver a questão, você às vezes tem umas questões mais complicadas que eu demorei uma semana pensando na questão para poder desenvolver a questão. É verdade, tem umas questões que... E aí eu te pergunto assim, qual é a motivação que você usa para essa automotivação, que eu acho que é a melhor que tem, que você não fica dependendo de ninguém para você se estimular a estudar? Qual é o exercício que você faz para ter essa motivação? Eu acho que pensar na minha expectativa de vida, no meu projeto de vida, como ela falou. Você ter esse projeto te ajuda a pensar melhor nos seus objetivos. E se você reforça muito bem na sua cabeça, tipo, eu quero isso, eu quero realmente isso, você tem mais foco naquilo. É tudo uma questão de resiliência, de
É mais um dia, eu preciso realmente fazer isso, assistir aquela videoaula de novo. Não entendi esse conteúdo, eu vou estudar novamente. É aquele negócio de suportar aquilo o mais rápido possível para a gente chegar lá e dar tudo certo. Falou em resiliência, falou numa coisa bem que não é fácil, né? Você persistir e insistir até você sanar aquela dúvida totalmente. Então agora a gente vai para um rápido intervalinho, não sai daí, e daqui a pouco a gente continua nosso papo sobre educação, no nosso espaço da educação, nessa maratona de 24 horas da TVC. Até um pouquinho a gente se fala. Sem perda. Estamos de volta no espaço da educação aqui com a galerinha da SEDUC, falando sobre exatamente como é que está essa nova realidade, né? Agora voltamos ao presencial, não somos mais apenas virtuais, né? Apesar de que todo mundo tem uma conta virtual em alguma rede social por aí, mas estamos aqui para falar justamente desse momento, né? Como é que foi esse retorno? Porque nós ficamos 2 anos afastados, usando máscara, isolados dentro de casa, com medo de sair de casa, inclusive. E agora estamos numa realidade em que, graças a Deus, o contato já é mais permitido, o medo já praticamente, né, está indo embora, ainda não foi totalmente, a gente ainda tem um certo receio. E de olho também no mundo, como é que está se comportando, as novas variantes e tudo mais. E estamos aqui, temos uma grande questão, que é justamente como nossos alunos estão processando esse período, né, de readaptação a ir à escola, a esses 2 anos que se passaram, quanto houve de perda. E aí eu jogo a bola aqui para a nossa professora Osvani, para falar como está sendo essa realidade, professor. O que a Secretaria está desenvolvendo para tentar amenizar esses 2 anos de afastamento aí, desse contato professor-aluno que é tão importante? Pois então, vivemos 2 anos realmente de muitos desafios, né? Quando chegou o momento de irmos para o regime especial de aulas não presenciais, foi desafiador para a Secretaria de Estado da Educação. Então, nesse período, nós descobrimos que tínhamos potenciais para além do que imaginávamos, porque a SEDUC Goiás não deixou se perder um dia do calendário sem que direcionasse atividades e cuidasse da rede durante todo esse período. No entanto, nós sabemos do desafio que da dificuldade que foi, tanto para nós da SEDUC, quanto para as coordenações regionais, assim como principalmente para as unidades escolares, né? Nós sabemos que o professor, ele viveu períodos intensos ali de grandes dificuldades e mesmo desdobrando, talvez, muito mais do que no presencial, né? Ele ainda não conseguiu alcançar os estudantes, considerando as diversas realidades, considerando as questões emocionais que afloraram naquele período, muitas perdas, né? Além do distanciamento social, as perdas que tivemos. Então, foi um período muito difícil e que trouxe para nós agora, felizmente, nós estamos num retorno, mas um retorno com grandes marcas, marcado pelas questões emocionais, pelas perdas, marcado também, principalmente, né, pelas dificuldades encontradas pelos nossos estudantes, realmente pelas lacunas de aprendizagens ocasionadas em razão desse regime especial de aulas não presenciais, né? O distanciamento nem sempre permite as mesmas condições que o presencial. Então, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás hoje trabalha com um plano de recomposição de aprendizagens, que é um plano que ele olha para a retomada, né, de tudo que já se foi trabalhado e que não foi alcançado, mas também não somente por aquilo que o estudante não teve condição de ver, porque no regime especial de aulas não presenciais nós tivemos um currículo adaptado, ou seja, nós não conseguimos trabalhar tudo que trabalharíamos se estivéssemos no presencial. Então, esse plano, ele vem olhar para as habilidades que não foram desenvolvidas no período de distanciamento, né, no período de REAMP. Então, nós temos o período
da imersão, que é quando eu trabalho o currículo com foco realmente no ano em curso. Depois nós temos o período da diagnose, que não é somente a aplicação de uma avaliação, mas é o momento em que nós orientamos as unidades escolares a olhar para a sua realidade, olhar para todos os processos que interferem de forma positiva, também identificar as ações que não estão contribuindo e poder redesenhar essas ações. Então, esse período de diagnose realmente é um período de diagnosticar os potenciais e as fragilidades de cada unidade escolar. Passado o período da diagnose, nós temos o período da inserção, né, que é o momento em que a gente retoma, então, as habilidades que não foram trabalhadas, e o período do nivelamento. Nós trabalhamos muito no sentido de promover, né, a regulação da aprendizagem, ou seja, dar condições para que todos os estudantes possam avançar independente do seu nível, do seu padrão de desempenho. Então, a Secretaria ela trabalha com esse foco. Para isso, o ensino médio trabalha com as aulas na TV Brasil Central, na TBC, todos os dias, aulas diárias, que foca exatamente no período de recomposição, né? Além dessas aulas, que é um subsídio que nós orientamos, e aí os estudantes que nos acompanharem, né, nós orientamos para que acessem o portal NetEscola, assistam essas aulas, porque elas são aulas complementares, ou seja, para que o estudante possa assistir em um contraturno, em outro momento que não seja o da sala de aula. Porque no momento da sala de aula, nós acreditamos que o professor já tem desenvolvido esse trabalho, né? E para além disso, nós também temos os materiais que são produzidos aqui com a professora Vanusa, ela pode até trazer maiores esclarecimentos, que são também disponibilizados no portal NetEscola, assim como encaminhado para as coordenações regionais, para que elas possam direcionar as unidades escolares e assim subsidiar a prática docente e ajudar, né, no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, em síntese, esse é o plano de recomposição da aprendizagem. É claro que nós estamos sempre atentos, muito focados nas ações de protagonismo juvenil, porque nós entendemos que são essenciais tanto para contribuir na busca ativa, no fortalecimento do vínculo do estudante com a unidade escolar, assim como também contribuir no processo de que ele se torne realmente protagonista da sua história, seja mais ativo e participativo nas tomadas de decisões. E nesse sentido, professor, a rede estadual está aí promovendo as eleições dos grêmios. Nós tivemos um evento na cidade de Itaberaí, nessa última quarta-feira, e lá foram empossados os presidentes dos grêmios, já foram realizadas todas as eleições lá naquela regional. E nós temos regionais também que ainda estão realizando. Então, algumas já realizaram, outras estão realizando. E, nesse sentido, né, o governo de Goiás trabalha com o objetivo de dar vez e voz ao jovem para que ele possa realmente se tornar um cidadão participativo, ativo, crítico e, mais do que isso, ter condições de correr atrás dos seus projetos de vida. Muito legal. Olha, essa parte final aqui, né, do resgate aos grêmios estudantis, isso é fantástico, né? Eu acho que é uma retomada. Nós tivemos vários líderes, né, que surgiram através desses movimentos. Acho que esse envolvimento traz o envolvimento do jovem para a política, que eu acredito ser muito importante para uma renovação política, né, no nosso país como um todo, né? E assim, temos vários outros pontos aqui que a professora fez né, trouxe muita informação, mas a senhora falou uma coisa aqui interessante, que é a questão do plano de ampliação de recomposição das aprendizagens, que é justamente para tentar, né, reconsiderar aquele período de 2 anos aí, redimensionar, trazer esse conhecimento que perdido pelo aluno ou não tão aproveitado devido às suas grandes dificuldades. É um período que eu quero que nunca mais exista, né? Eu acredito que todos nós queremos isso, porque realmente foi um período muito difícil e eu digo como professor, eu nunca trabalhei tanto quanto o período de pandemia, porque o trabalho triplicou, se não quadriplicou.
E o nosso salário não mudou, né? Pelo contrário, né? O que acontece? O trabalho foi muito mais amplo, muito maior, e infelizmente o aproveitamento virtual ainda não é o desejado, né? Ainda não, a gente não consegue atingir, a não ser com, agora, lógico, existe aquelas exceções daqueles alunos que se dedicam, que têm uma motivação, que têm uma disciplina, e aí eu jogo a bola para a nossa professora Vanusa, que é justamente essa ideia da motivação que ela falou no bloco anterior, e eu faço uma pergunta para ela, né? Assim, como que seria mais importante, professora, para o aluno, né? Ele ter motivação ou ele ter a disciplina de estudo, né? E qual seria a diferença que a gente teria de um para o outro, em termos de tanto efetivos, diferença de fato, quanto de resultados? Isso aí, professor. Perguntinha difícil, né, para responder, uma vez que pontos de vista são pontos de vista, né? Com certeza. Então, existe toda uma subjetividade aí em torno do que você trouxe. Mas, por exemplo, na minha visão, como profissional da educação, como professora, as duas coisas caminham juntas, professor. A motivação aliada à disciplina é o que vai fazer com que o estudante realmente alcance os alvos e consiga concretizar aí seus projetos de vida, né? Então, no meu ponto de vista, a motivação vem a partir do momento em que esse estudante sonha, em que ele coloca aí nesse projeto de vida as suas expectativas, né, os seus desejos, a vontade de crescer, a vontade de melhorar e que ele tenha realmente projetos. Então, isso motiva. E a disciplina vem, então, a partir dessa motivação, não é? Se o estudante está motivado, se ele quer chegar lá, se ele quer alcançar e realizar esse projeto de vida, ele com certeza organizará e será disciplinado em diferentes situações. Uma delas é a questão da disciplina em relação aos estudos. É importante que os nossos estudantes organizem momentos de estudo, que eles tenham um cronograma de estudo diário, realmente, né? Nós falamos, existe aí toda uma, não sei se eu posso chamar de um estereótipo, né, em relação ao estudante da escola pública, ao estudante da escola privada, por exemplo, em relação a isso. Mas hoje a gente vê que o nosso estudante da rede pública, ele tem todo o suporte, ele tem toda a condição de andar de igual para igual, a partir do momento, então, em que ele consegue, por meio da motivação, adotar certos comportamentos disciplinares, e um deles é relacionado a essa organização do estudo. Então, cronograma diário de estudo, quantas horas ele consegue tirar diariamente para fazer o que a Andrea disse há pouco, para ele retomar conhecimentos, para ele focar naquilo em que ele não consegue avançar mais, porque os nossos estudantes têm ritmos de aprendizagem diferentes, não é? Eles utilizam estratégias diferentes de aprendizagem. Então, o estudante precisa ir, por meio do protagonismo, descobrir quais as estratégias que podem ser mais potencializadas por eles para organizar e adotar, então, um ritmo disciplinado de estudo, né, de foco, como a Andrea falou também muito bem, né? Então, eu vejo que a motivação, ela leva à disciplina. Então, eu penso que as duas coisas caminham muito juntas. Você vai falar uma coisa interessante, que é a questão do público-privado. A proporção nossa hoje de pessoas que fazem Enem é 20% da rede privada e 80% da rede pública. E eu falo isso porque a gente trabalha em rede privada também, e a gente faz um trabalho no SESI justamente de levantamento de dados do Enem através de Big Data, né? E aí eu jogo agora essa questão, né? O público-privado, existe uma diferença, porém, como é uma política pública, né? Você vai ter de atingir o estudante muito mais condições, pelo tamanho que é a estrutura, de criar métodos como o Goiás Benenem, como as aulas diárias, como as aulas em loco, dando todo um suporte para esse aluno. E aí exatamente. Eu vou para a Adria lá falando de aluno, né, Adria? O que acontece? O que você falou antes sobre a questão do foco, né? E aí eu te pergunto o seguinte, como é que esse foco aconteceu? Você já tinha ele, ou a questão da disciplina de projeto de vida melhorou para você? Como foi? Eu já tinha ele, só que com o passar do tempo, eu acho que o projeto de vida ele foi importante para ampliar novos horizontes. Tipo, eu tinha para mim que eu queria fazer direito,
Só que o projeto de vida me deu essa certeza de eu realmente quero isso, ou eu realmente quero fazer outra coisa, se é realmente o meu foco, a minha habilidade, entendeu? O projeto de vida, ele serviu para mim ampliar esses meus horizontes. Entendi. Então, o projeto de vida realmente auxiliou, você não foi apenas essa, não, isso aqui tudo eu já sabia, não, realmente trouxe novidades, métodos novos para você poder se programar e se projetar realmente para a sua vida. Show de bola, muito top. Essa disciplina, quando eu a conheci, ouvi falar, eu não sabia do que se tratava, eu fiquei desconfiado dela. Depois eu comecei a conhecer, falei, realmente, o aluno precisa dessa formação, dessa visão para poder se programar, né, e ter realmente objetivos de vida. E para fechar, nosso tempo está, já me avisaram aqui, nosso tempo está finalizando, professora. A gente tem a questão do Enem Digital e junto com essa ideia digital nós temos o Goiás Tech, que é um programa hoje muito forte da Secretaria de Educação, chegando aí nos confins de Goiás, vamos dizer assim. E aí, o que a senhora traz aí para a gente do que é o projeto, né? Esse Goiás, tanto o Goiás Tech, que é uma forma de que o professor não está presente, mas é um projeto que está no seu 3º ano, se não me engano, não é isso? Tá. Como é que está esse andamento do projeto? Como é que fala um pouquinho para a gente de como é que ele funciona. Então, o projeto Goiás Tech, ele foi implementado no ano de 2020, exatamente para atender regiões de difícil acesso ou com carência de professores habilitados nos diversos componentes curriculares. Então, hoje nós já atendemos a 3ª série, iniciamos de forma gradativa, 1ª, 2ª e 3ª série. Nós temos excelentes, né, depoimentos, inclusive o seu, que é nosso professor do projeto, ele é o nosso professor de física, né, e que acompanhou um projeto onde nós conseguimos ser finalista, né, professor? Semifinalista. Semifinalista. Então, aliás, o senhor poderia até contar para nós desse projeto aqui de forma breve. E a dinâmica do Goiás Tech, Goiás Tech é o ensino médio regular, só que o que muda é a metodologia. Então, as aulas, elas são transmitidas via satélite. Aliás, nós estávamos ainda, como tivemos a pandemia, então todos estavam estudando no regime especial de aulas não presenciais, então os nossos estudantes do Goiás Tech também estavam em casa e, nesse caso, recebiam as aulas gravadas. No entanto, a partir de agora, nós teremos já agora no final do mês a inauguração dos estúdios do projeto, do programa Goiás Tech, onde as aulas serão transmitidas via satélite. E esses estudantes, eles acompanham da unidade escolar. Então, eles vão para a unidade escolar, para a sala de aula, são acompanhados por um professor mediador, recebem toda a orientação, recebem também uma apostila, um material apostilado, mas esse material didático, além do livro didático, que também é direito desse estudante, né? E as aulas são direcionadas pelos professores daqui da Secretaria de Estado da Educação, chegam até eles, então, como eu disse, no momento estava sendo gravadas, mas será em tempo real, por meio de satélite, e eles têm todo o acompanhamento, tanto do professor mediador, quanto da equipe gestora da unidade escolar, da coordenação regional, enfim, é o ensino médio normal, só que esses estudantes, eles têm toda a orientação da equipe da SEDUC, inclusive plantão de dúvidas com os professores, que são professores do projeto e que são lotados aqui. Então, no geral, o programa é isso. Cada um dessas unidades escolares, elas recebem um kit tecnológico e o estudante também do Goiás Tech, todos os estudantes, eles recebem um Chromebook. Que, por falar em Chromebook, está se tornando cada vez mais uma realidade para os estudantes da rede estadual de ensino de Goiás, esse equipamento. Então, o governo de Goiás tem trabalhado no sentido de instrumentalizar, por meio da Secretaria de Estado da Educação, os nossos estudantes para que eles possam ter acesso, como, por exemplo, os estudantes do Goiás Tech, eles podem assistir essas aulas que são ministradas pelos professores quantas vezes quiserem e em casa, né? Por meio, então, do seu Chromebook. Além disso, como você perguntou sobre o Enem Digital.
Nós sabemos que há uma tendência cada vez mais, né, de ingressarmos nesse mundo digital. E o Enem Digital, ele iniciou ainda, trabalha numa forma de piloto, né, já é o 3º ano, e nós temos esse ano disponibilizadas 1.500 vagas para Goiânia, 300 vagas para Anápolis. O estudante, no momento de fazer a inscrição do exame, ele vai selecionar se ele pretende fazer o Enem digital ou o Enem impresso. Então, nesse sentido, esses equipamentos também contribuem muito porque foram adquiridos também com essa visão. Sem dúvida, ajuda muito, né? Você ter esse ponto de contato que é através do Chromebook e trazendo o Goiás Tech aí para os confins, né? Como eu falei, chegando a todos os pontos de Goiás, sem dúvida, com a grande parceria dos mediadores, que sem eles o projeto não tinha como andar, né? Que é aquele que está lá na ponta da lança, lá com o aluno no dia a dia, fazendo o projeto andar. Bem, nosso tempo encerrou. Queria deixar só lembrando aqui para você que as inscrições só começam agora, 10 até 21 de maio. Não perca essa inscrição, porque se você perder, já era. Não deixe para o último dia. Não aconteça como várias outras vezes aconteceu com colegas nossos, de perder a inscrição de concurso, porque deixou para a última hora. E sempre ocorre acúmulo no sistema de pessoas tentando, e aí acaba caindo a página e você não consegue escrever. Não deixe para o último dia, senão você vai perder o prazo. Beleza? Queria agradecer então a professora Eusvani, que está presente com a gente aqui, a professora Vanuzi e a nossa aluna Andrea, representa aqui nossos alunos de Goiás. Foi um prazer também estar aqui, mais uma vez na TVC, de volta. E nesse espaço de educação reservado, um momento para a educação. Obrigado a todo o pessoal da organização por esse espaço tão precioso que a educação precisa para levar informação aos nossos estudantes e ao público em geral. Obrigado e até mais.